Olá, pessoal do terceiro ano do Colégio Dona Torinha. Aqui é a professora Patrícia. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de genética, né? Nós estamos vendo as leis de Mendel. Vimos a primeira lei, que é a lei de segregação dos fatores. O que ela fala? Que os fatores que vocês sabem que são os genes, eles vão se separar durante a formação dos gametas, certo? E a segunda lei de Mendel, que é a que vocês fizeram exercício recentemente, o que ela fala? Que esses fatores, lá na hora da formação dos gametas, eles se segregam independentemente. Então, quando a gente tem fatores para duas ou mais características, eles vão se separar de forma independente lá nos gametas, tá? Então, a gente tem que entender como que acontece essa segregação ou separação independente, certo? Então, nosso tema hoje, coloquem aí, é meiose e a segunda lei de Mendel, tá? Então, anotem aí na aula de hoje, meiose e segunda lei de Mendel. Pessoal, vídeo aula, você tem que assistir pausando, né? Então, uma dica para aprender com vídeo aula. O professor deu um conceito, pausa o vídeo, anota. O professor deu outro conceito, pausa o vídeo e anota. Os exemplos que a gente fizer, pausem, anotem, façam junto comigo, que aí vocês vão conseguir aprender, beleza? Então, vamos lá. Sobre meiose, é importante todo mundo relembrar que vocês aprenderam no primeiro ano que meiose é uma divisão celular utilizada para formar gametas. Então, o único objetivo da meiose é formar gametas, por isso que nós estamos falando de meiose, tá? Vamos lá pegar um exemplo que a gente já estudou. Vamos pegar aqui. Vocês lembram que a gente fazia o cruzamento de um indivíduo que era amarelo com a característica de semente lisa, falando de ervilha, né? Ervilha amarela com semente lisa. Isso aqui é um heterozigoto. E a gente cruzava, né? Fazia autofecundação com outro heterozigoto para essas duas características. Então, a gente tem aqui que o Vzão determina a cor amarela e o Rzão determina a semente lisa, tá bom? Então, lembram, quando a gente ia fazer esse cruzamento, qual era a primeira coisa que nós observávamos? Era a formação dos gametas. Quais gametas vão se formar aqui? Vamos ver? Vamos pegar, então, o primeiro indivíduo. Se ele é, vamos lá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Como que a gente fazia? Pegava o primeiro alelo e combinava aqui com Rzão. Então, fica primeiro gameta, Vzão, Rzão. Depois, a gente pegava esse Vzão e combinava aqui com o segundo, Vzão, Rzinho. Depois, nós pegávamos aqui o segundo, combinava com o Rzão, Vzinho, Rzão. E depois, a gente pegava esse Vzinho e combinava com o Rzinho, Vzinho, Rzinho. Então, nós temos a formação de 4 gametas. Para Mendel, esses 4 gametas se formam de forma independente. Ou seja, essa distribuição aqui, ela ocorre ao acaso e de forma independente. Esse alelo pode se juntar com esse, mas também pode se juntar com esse. Esse aqui pode se juntar com o Rzão e também pode se juntar com o Rzinho. Eles se combinam de forma independente. Ou seja, eles vão se separar sem um atrapalhar a separação do outro. Então, esse vai separar desse de forma independente. Um não vai atrapalhar o outro. Esse vai separar desse também de forma independente. E a meiose, que nós vamos ver, vai nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui, como que se formam esses gametas, tá? Então, o primeiro ponto que vocês têm que anotar, que não pode deixar passar em branco, é: para que ocorra a separação independente dos gametas, né, dos fatores nos gametas, nós precisamos que eles estejam em diferentes cromossomos homólogos. Então, coloca aí que eles estejam em diferentes
cromossomos homólogos. Essa é a nossa primeira regra, tá? Então, nossos alelos têm que estar em cromossomos homólogos diferentes. Então, é a primeira regra. Como assim? Vamos ver agora um exemplo direto na meiose. Então, é o seguinte, vamos continuar com o nosso exemplo, indivíduo amarelo e semente lisa, tá bom? Os nossos gametas vão ser esses 4 aqui, ó, os finais, tá? Então, vamos começar com a nossa célula-mãe. Na nossa célula-mãe, o que que nós temos? Nós temos o alelo Vzão. Então, nós vamos colocar aqui um alelo Vzão. Nós temos um alelo Vzinho. Então, nós vamos colocar aqui um alelo Vzinho. Nós temos o Rzão. Então, a gente vai colocar Rzão. E nós temos, ó lá, ó, continuando, o Rzinho. Beleza. Agora, acontece um fenômeno aqui. Nossa célula vai entrar no processo de divisão celular. Então, qual é o primeiro passo que acontece na divisão celular? Duplicação do DNA. Então, se nosso DNA vai duplicar, aqui nós temos uma fita. Então, agora, nós teremos 2. Houve uma duplicação. Então, eu tenho agora, ó, Vzão, que eu já tinha, duplicou outra fita, então eu tenho outro Vzão. Depois, Vzinho vai duplicar? Vai. Então, agora eu tenho outra fita de Vzinho. E agora, Rzão vai duplicar? Vai. Então, agora eu tenho outra fita de Rzão. E, por fim, o nosso Rzinho também se duplica, nós teremos duas fitas com o gene Rzinho. Ok. Primeiro passo da meiose já aconteceu. Agora, nós vamos ter a distribuição desses cromossomos na célula. Importante falar, na meiose, para que ocorra a divisão desses cromossomos, nós não tivemos uma duplicação, então metade tem que ir para uma nova célula, metade tem que ir para outra. Para acontecer isso, os cromossomos vão para a região equatorial da célula, que a gente fala, que é o meiozinho da célula. Aqui a gente vai ter, então, os nossos cromossomos na região equatorial, tá? Vocês viram tudo isso no primeiro ano. Revisem aí meiose. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos devagar. Temos o cromossomo. Vamos começar... Na verdade, precisamos lembrar de uma coisa. Como tudo isso acontece ao acaso, nós temos algumas possibilidades de divisão desses cromossomos aqui. Então, aqui vai ser a primeira possibilidade e aqui vai ser a segunda possibilidade, ok? Então, vamos lá. Vai ocorrer ao acaso, então vamos alinhar os cromossomos aqui na região equatorial da primeira forma. Vamos começar com os recessivos em cima. Então, vamos lá. Eu tenho aqui Vzinho. E aqui Vzinho. E agora o Rzinho, né? Então, o Rzinho, vou colocar aqui, Rzinho, Rzinho. E aí, nós temos agora os nossos dominantes, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o Vzão e aqui Vzão. E agora, o outro dominante, né? Nós temos Rzão e Rzão. Os meus cromossomos estão na região equatorial. Agora, o que que a célula vai formar? A célula vai formar uma estruturazinha que a gente chama de fibras do fuso, tá? Que são fibras que puxam metade desses cromossomos, ó, metade. Vai puxar o Vzão para um lado, o Rzinho para o outro. E aqui, puxa também metade para cá, metade para cá, tá? Porque nós estamos realizando uma divisão celular.
Então, se eu dupliquei meus cromossomos, eu preciso mandar metade do material para uma célula, metade para outra. A segunda possibilidade, o que a gente pode pôr? A gente pode colocar aqui alternado, né? Então, se a gente colocou dominante em cima, recessivo em cima, desculpem, e dominante embaixo, agora nós vamos colocar um recessivo e um dominante, certo? Então, vamos começar lá. Vamos pegar o Vzinho. Vamos lá, Vzinho. Fazer colorido aqui para ficar melhor. Vzinho. Com o Rzão, Rzão. Vamos lá. Rzão. Rzão. E podemos agora pegar o V, né? Então, a gente vai colocar Vzão, Vzão. 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 E o último, né? Rzinho, que é o nosso recessivo. Rzinho. Tá aqui na nossa região equatorial ambos. Vamos formar as fibras do fuso para puxar esses cromossomos para as novas células, tá? Essa é uma etapa da meiose. Revisem essa parte aí em casa, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, gente, que os cromossomos estão na região equatorial, nós chamamos de metáfase. Tá? É uma parte, é um momento da divisão celular, onde os cromossomos estão na região equatorial. Então, formamos as fibras do fuso, agora vamos dividir isso daqui. Então, as fibras do fuso vão pegar metade dos cromossomos e vão mandar para uma nova célula. Ao final da divisão celular, né, vamos ter uma nova célula. E essas fibras de cá vão puxar isso aqui. Então, vamos dividir. Aqui nós temos, veja lá, ó. Vamos dividir aqui, ó. Primeira parte. Vzinho. Vzinho. E Rzinho, Rzinho. Rzinho, Rzinho. Certo? Porque, olha, as fibras puxando metade. Agora, sobrou essa metade. Então, vamos colocar ela na nova célula. Que é Vzão, Vzão e Rzão, Rzão. Rzão, Rzão. Essa foi nossa primeira possibilidade. Já vamos fazer a segunda, vamos lá. Então, olha só, primeira metade, nós temos recessivo e dominante. Aqui nós temos recessivo com recessivo, dominante com dominante. Aqui não. Então, vamos fazer Vzinho com Rzão vai ser, certo? Então, aqui, Vzinho e Rzão. Então, a gente tem aqui Rzão e aqui Rzão. Sobrou a segunda metade. A segunda metade, nós vamos ter Vzão, Vzão e Rzinho, Rzinho. Tá? Então, são nossas possibilidades. Porém, pessoal, não acabou, tá? O que vai acontecer? Esses cromossomos aqui vão para a região equatorial de novo da célula para ocorrer mais uma divisão. Por quê? Porque na meiose nós temos duas etapas. A meiose 1, onde a gente tinha os cromossomos homólogos, né? Os cromossomos homólogos. E aí, na meiose 1, tem a separação deles. Então, aqui, ó, nós temos Vzinho separado de Vzão. Então, separou. E aqui, ó, Rzinho separado de Rzão. Separado. Essa é a meiose 1. Na meiose 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Porém, na meiose 2, o que acontece? Acontece a separação da cromátide irmã, que a gente chama. O que é cromátide irmã? É isso aqui, ó. É como se fosse uma partezinha aqui do cromossomo. Cromátide irmã 1, cromátide irmã 2, ó. Cromátide irmã 1, cromátide irmã 2. Então, nessa etapa, vai ocorrer
a separação das cromátides irmãs. Então, vamos fazer aqui o desenho só pra gente relembrar? Veja lá. Nós temos um exemplo. Cromossomo Vzinho, Vzinho. E cromossomo Rzinho, Rzinho. Né? Só para vocês verem de novo. O que que vai acontecer aqui? Eles vão para a região equatorial da célula. Então, vamos fazer Vzinho, Rzinho, né? Rzinho. E aqui falta o Vzinho. Nossas fibras do fuso formou. E agora, ele vai separar quem? As cromátides irmãs. No que separa as cromátides irmãs, o que que nós vamos ter aqui? Olha lá. Uma célula, primeira célula, ela vai pegar a parte de cima, ó, essa parte, e a outra célula pega a parte de baixo. Então, vamos primeira célula. A primeira célula terá Vzinho e Rzinho, Vzinho e Rzinho. A segunda célula que se forma, ela terá Vzinho e Rzinho também. Então, nós vamos ter aqui Vzinho e Rzinho, beleza? Segunda possibilidade, ó, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Seguindo o mesmo raciocínio, nós teremos, veja lá, na região equatorial da célula, nós teremos Vzão, Vzão e Rzão, Rzão, não é? Formam-se as fibras do fuso para puxar a metade para cada lado. Então, vamos fazer aqui. Formou as fibras do fuso? Então, vamos puxar. Metade, ó, vai para uma célula, metade vai para outra. Então, o que que a gente vai ter aqui? Vamos ver? Nós vamos ter uma fita Vzão, ó, e a outra fita Rzão. E de cá, mesma coisa, ó, uma fita Vzão e outra fita, a de baixo, Rzão. Prestem atenção, isso aqui são os gametas que se formam. Então, nosso primeiro gameta, ele é do tipo Vzinho, Rzinho. Segundo gameta, Vzão, Rzão. Agora, vamos para a parte de baixo. Aqui o mesmo esquema. Nós vamos lá para a região equatorial da célula. Vamos fazer o nosso esquema. Vocês vão colocar os cromossomos na região equatorial. Então, vamos Vzinho, Vzinho. E Rzão, Rzão. Fibra do fuso se forma. E vai puxar metade para um lado e metade para o outro. Então, como vai ficar? Olha lá. Aqui, eu vou ter a fita Vzinho e aqui a fita Rzão. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter Vzinho, porque tá puxando metade, e aqui Rzão. Depois, na outra célula, mesma coisa, olha lá, Vzinho, Rzão. Então, Vzinho e Rzão. Aqui embaixo, vamos lá
vocês já entenderam o que acontece? Então, o que nós vamos ter? A divisão, né? Vai para a região equatorial, isso aí vocês lembram. E aí, nós vamos ter Vzão, vai para primeira célula, e Rzinho para outra célula. Depois, Vzão, vai para uma célula, e Rzinho vai para outra célula, tá? Então, vamos ver os gametas. Vzinho, Rzão e Vzão, Rzinho, ó, são iguais. São iguais, ó, tá vendo? Então, o produto da nossa meiose foram os gametas Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzão. Vamos ver se lá na combinação inicial que nós fizemos bate? Vamos ver? Olha lá. Vzinho, Rzinho, tá aqui. Vzão, Rzão, tá aqui. Vzinho, Rzão, tá aqui. E o último, Vzão, Rzinho, tá aqui. Então, nós fizemos através da meiose aquilo que a gente já viu no começo. Para que serve tudo isso que nós fizemos? Para mostrar que, na hora que se forma a meiose, os nossos fatores ou alelos se segregam, se separam de forma independente, tá? Então, saibam fazer esse processo da meiose. Saibam como se formam os gametas, tá bom? Então, prestem atenção. Não se esqueçam da segunda lei de Mendel, que fatores para duas ou mais características se separam, nós estamos lidando aqui com duas características, semente amarela e lisa, tá? Então, fatores para duas ou mais características, eles se separam de forma independente quando vão se formar os gametas. Para que isso ocorra, lembrem-se, os nossos fatores têm que estar em cromossomos diferentes. Olha aqui, gente. Vzão tá aqui, Vzinho já tá em outro cromossomo. Rzão tá aqui, Rzinho já tá em outro cromossomo. Então, as nossas características... E Vzão tá nesse, R tá nesse. Então, nossos fatores estão em cromossomos diferentes, certo? Essa é a prova da segunda lei de Mendel. Agora, tem uma pergunta para vocês, que vocês vão responder para mim, vou colocar lá no blog, tá? Será que a segunda lei de Mendel, ela é sempre obedecida? Ou seja, será que dois ou mais genes não alelos, né? Tipo o Vzão aqui e o Rzão, será que esses genes que não são alelos, eles vão sempre se segregar de forma independente? Todo gene se segrega de forma independente? Será? Então, vai ser a primeira pergunta da nossa aula, tá? E depois, a segunda perguntinha, na verdade, a segunda tarefinha, é que eu vou dar para vocês um cruzamento e eu quero que vocês façam essa relação da meiose com a segunda lei de Mendel, tá? Então, vocês vão ter que fazer aqui a separação dos cromossomos e me mostrar os gametas finais, tá? Como que vai fazer? No caderno, tá? A perguntinha, eu vou colocar lá no blog um local para vocês responderem. Agora, o desenho tem que ser no caderno, tá? Então, resumindo, vamos lá. Resumindo, nós temos um organismo heterozigoto, tá? Temos aqui um heterozigoto. Esse indivíduo vai se cruzar com o outro, então, ele vai formar gametas. Como que forma gametas? Através da meiose. Ok. Para ocorrer a meiose, a gente precisa que ocorra duplicação dos nossos cromossomos. Então, antes a gente tinha uma fita Vzão, ela duplicou em outra fita Vzão. E por aí vai. Duplicou o nosso DNA, nós vamos, então, para a primeira fase da meiose, que a gente chama de meiose 1. Vai ser a separação dos nossos cromossomos, tá? Então, é a separação dos cromossomos homólogos. Então, na meiose 1,
Os meus cromossomos vão para a região equatorial da célula, essa é a fase da metáfase, metáfase de meio, região equatorial. Então, meus cromossomos vão para a região equatorial, as fibras do fuso se formam e vão puxar metade dos cromossomos para um lado da célula e metade para outro, tá? Separou, nós vamos ter a formação de duas novas células. Então, nós temos aqui a primeira, que pegou essa metade, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E nós temos aqui a segunda célula, que pegou essa metade aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. A segunda possibilidade a gente colocou aqui, porque nós usamos os recessivos em cima, dominantes embaixo. Mas isso tudo ocorre ao acaso. Então, a gente pode ter recessivo em cima e dominante também. Então, nós formamos essa possibilidade, fizemos a separação dos cromossomos homólogos. Então, a gente tem Vzinho, Vzinho para um lado, Rzão, Rzão para o outro lado, certo? A meiose não para por aqui. Por quê? Nós temos a meiose 2. O que acontece na meiose 2? Separação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs, quem é? Ó, Vzinho é uma cromátide. O Vzinho de azul é outra cromátide. O Rzinho é uma cromátide, o outro Rzinho é outra cromátide. Então, eu vou separar elas aqui, ó. Veja, tá? Como nós fizemos o desenho, né? Olha aqui. Temos o Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vão para a região equatorial, igualzinho antes. Vão para a região equatorial, formam as fibras do fuso, e aí a gente vai puxar metade para uma célula, metade para outra célula. Então, essa célula eu tenho a metade de cima, Vzinho, Rzinho, e a outra célula eu tenho Vzinho de azul e o outro Rzinho aqui, tá? Formamos nossos primeiros gametas. Depois, acontece em todas as outras células o mesmo processo. Vão para a região equatorial, puxa uma cromátide irmã para um lado, puxa outra cromátide irmã para o outro. Então, ó, uma cromátide irmã é puxada para um lado, a outra para o outro lado. Então, aqui a gente tem a separação das cromátides irmãs, porque essa aqui também vai para o outro lado e vai para uma nova célula, tá? Então, terminamos a meiose 2. Agora sim, eu tenho os meus gametas prontos, tá? Depois que o citoplasma da célula se separa e tudo. Como eu disse, revisa em meiose. Então, estão os nossos 4 gametas. E toda essa formação nos mostra que cada gene, cada fator está num cromossomo diferente. Esse fato permite que eles se segreguem, ó, de forma independente um do outro. Ó, eles estão se separando de forma independente, entenderam? Então, esse é o resuminho da nossa videoaula, tá? Na próxima aula, a gente vai entender outro esqueminha, porém, me respondam a pergunta: será que a segunda lei é sempre obedecida? Será que 2 ou mais genes não alelos sempre se segregam de forma independente? Me respondam e aí a gente vai conversar mais na próxima aula. Qualquer dúvida, perguntem no nosso grupo do Hangouts, beleza? Tô lá para ajudar e aí a gente vai se comunicando. Um abraço para todos.